Olá, bem-vindos ao Memórias à União deste domingo, que tem a honra de receber o poeta Sérgio de Castro Pinto, que tem uma linda história com a União. Começou escrevendo seus textos, depois chegou a editor do Caderno 2, que é o Caderno de Cultura, e foi editor de uma fase áurea do Correio das Artes, que é o Caderno Literário da União, quer dizer, o Caderno Artístico da União, durante a qual, essa época em que ele foi editor, o caderno foi reconhecido nacionalmente e premiado, salvo engano, pela Associação dos Críticos de Arte de São Paulo. Sérgio, seja bem-vindo aqui ao nosso projeto, e eu começo com você da mesma forma que comecei com os outros entrevistados que já fazem parte do projeto, que passaram aqui por essa bancada onde você está, que é a seguinte: como é que começou a sua história com a União? Bom, a minha história com a União, na verdade, começou antes. Quer dizer, eu gostar de literatura, de jornalismo, começou com meu pai. Ah, a inspiração foi dentro de casa? Foi. O meu pai era memorialista, então ele escrevia sobre a ótica de uma criança a respeito daquela pugna entre liberais e perrepistas. E escrevia memórias. Então, você imagina, eu devia ter meus 11 anos, comecei a escrever memórias. Mas uma criança não tem tempo pretérito para escrever memórias. Então, assim, na esteira Manuel Bandeira, sem conhecer ainda Manuel Bandeira, eu diria que eu comecei a escrever sobre a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Seu pai também era tão técnico quanto você? Não. O meu pai era instintivo, ele escrevia sob a égide da inspiração. Ele botava a esferográfica no papel e ia direto, não suspendia nenhuma vez, entendeu? E ele escrevia para 3 jornais simultaneamente, você imagina. 3 textos diferentes? Era, salvo engano, todo dia. A União, o Norte, era uma coluna chamada Página de um Diário, a União Me Esqueça e o Correio da Paraíba, entendeu? Quer dizer, embora eu tenha sofrido, vamos dizer assim, essa influência dele, mas eu sempre me mostrei um escritor assim, mais profissional. E conforme eu estava dizendo aqui a você, hoje eu acredito na inspiração, embora eu não procure dar trela à inspiração, né? É como dizia Paul Valéry dizia que os deuses dão os primeiros versos, mas o poeta deve retornar e refazer os primeiros versos. Ou seja, você acredita na transpiração. Na transpiração. Né? Surrar para poder... Né? Hoje não tanto quanto antes, mas ainda acredito. E eu comecei editando o Caderno 2 na época de Zé Soto, Zé Moraes de Soto, não é isso? Exatamente, foi presidente. Salvo engano, foi Aguinaldo Almeida, depois Petrônio Soto. E eu comecei no Caderno 2 dando um ênfase todo especial à literatura, que sempre foi minha praia. E de uma certa feita eu escrevi, influenciado pelo excelente ensaio de Ferreira Goulart, a respeito de Augusto dos Anjos, que Ferreira Goulart estabelece um cortejo entre Augusto dos Anjos e João Cabral de Melo Neto, mostrando que há uma certa influência, né, de Augusto dos Anjos em João Cabral. Então eu escrevi... Até porque, Sérgio, me permita, Augusto também era muito técnico, muito cientificista, né? Sim. Aquela coisa parnasiano, né? O parnasiano elabora o poema, é um dos princípios do parnasianismo, né? E João Cabral também tem seu lado parnasiano, quer dizer, esse lado de elaborar o poema, um suor do seu rosto, achar que a poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados, essa ênfase à palavra, o discurso metalinguístico, que é uma constante, é recorrente na poesia de João Cabral de Melo Neto. Então eu fiz um trabalho mostrando que Augusto dos Anjos atuava em várias frentes. Porque eu tinha feito anteriormente uma entrevista com João Cabral de Melo Neto. Eu, Luiz Augusto Crispim, João Massoto, poeta da geração 59, não sei se você conheceu, deve ter conhecido, a Laria conheceu, não sei se... João Massoto, nós fomos fazer a entrevista com João Cabral de Melo Neto na casa do professor Buriti. E João Cabral se repetia muito, as entrevistas dele eram quase sempre as mesmas. Aqui e acolá ele adicionava alguma coisa nova. Então ele falando que uma das grandes frustrações dele, com relação à morte e vida severina, foi o fato de morte e vida severina não ir para a boca do povo, como a poesia de Augusto dos Anjos. Quer dizer, a poesia de Augusto dos Anjos, hoje nem tanto, mas quando a gente era jovem, né, Larry, que a gente já foi jovem, né? Era comum, às vezes, a gente estar num baile e de repente chegar um sujeito assim, começar a recitar Augusto dos Anjos. Apesar de toda aquela linguagem hermenêutica, né? Aquela dele, coisa, né? Aquela linguagem cientificista de Augusto, que muita gente
muitas vezes não sabia o significado, mas às vezes a gente acha mais bonito aquilo que não sabe o significado. Que não entende mesmo, né? Que não entende, né? Então eu fiz esse trabalho e tinha uma professora, conforme eu disse, minha amiga, Zila Mamed, paraibana de Nova Palmeira, mas que residia, foi adotada pelo Rio Grande do Norte, e de repente ela entrou em contato comigo, queria falar comigo, eu não sabia o que era, e eu publiquei esse trabalho, Augusto dos Anjos, que atua em duas frentes. E aí eu me encontrei com Zila Mamed, e Zila Mamed estava fazendo um trabalho hercúleo sobre João Cabral de Melo Neto, muita coisa que se escreveu sobre ele, e que estava ali em João Pessoa, o objetivo dela era justamente encontrar o crítico que escreveu aquele texto, Acácio Werneck. Que vinha a ser Aí, como eu disse, eu me senti no próprio Flaubert, quando perguntaram a Flaubert, e quem é Madame Bovary? Aí Flaubert disse, sou eu, Madame Bovary sou eu. Foi uma forma dele escapar, porque estava sendo processado. Aí eu disse, Acácio Werneck sou eu. E como eu disse antes também, eu adotei esse pseudônimo, porque a gente trabalha muito no calor da hora, às vezes eu escrevia determinadas tolices, aí não queria me responsabilizar, aí colocava o pseudônimo de Acácio Werneck. E sendo um tecnicista, né? Fazendo questão de usar a palavra em toda a sua extensão, em toda a sua grandeza, você não ia se permitir algum desvio. E Acácio Werneck é se permitia um personagem de Eça de Queiroz, né? Era um personagem que dizia o óbvio ululante, mas como se estivesse, sei lá, dizendo coisas definitivas, né? Então, tanto que existe a expressão, fulano é acaciano, ou seja, só diz tolice pensando que está dizendo grandes coisas, né? Conselheiro Acácio, né? Conselheiro Acácio. Exatamente. E depois, então, eu fui editar o Correio das Artes, né? Isso foi nos anos 70, né? Nos anos 80. Foi, final de 70 e início de 80. Em 1981, eu comecei a editar o Correio das Artes. E a gente ganhou, claro que o prêmio foi uma conjugação de esforços do editor, do Conselho Consultivo e, sobretudo, dos colaboradores. A gente ganhou um prêmio muito importante à época, que melhor divulgou a cultura brasileira em 1981. Foi um prêmio otorgado pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Aí eu fui receber o prêmio, fiquei até na casa de Neroaldo, lá em São Paulo. Mas você veja que coisa engraçada, queriam acabar com o Correio das Artes. Na época? Na época. Queriam acabar com o Correio das Artes. Quer dizer, que pretexto? Veja que feliz, perguntando se alguém lia aquela maçaroca de papel, que aquilo era inútil. A cultura sempre paga o pato, né? Quando quer fazer economia, então quer fazer economia sempre em cima da cultura, né? E por uma feliz coincidência, quando Gonzaga conta essa história, não sei se ele vai se lembrar, por uma feliz coincidência, o Correio das Artes foi contemplado com esse prêmio. Certo. Aí, então, segurou, né? Aí quem queria... E destruiu toda a argumentação de quem defendia. Mas quem foi o grande responsável pela permanência do Correio das Artes não foi nem um prêmio. Tinha um programa naquela época, na TV Globo, chamado TV Mulher. E tinha um cronista social, como era o nome dele, meu Deus? Não era Rei Gonçalves Dias? Não, era um colunista social que foi deputado depois. Denner, não é Denner, Clodovil. E eu me encontrei com Clodovil e Neroaldo no Teatro Municipal. Neroaldo Pontes, que foi reitor da UFPB. Neroaldo estava fazendo doutorado em São Paulo. Aí me chamou, fiquei na casa dele. E nós fomos à noite ao Teatro Municipal. E lá chegando nós distribuímos, eu levei vários exemplares do Correio das Artes, distribuí com muita gente, uns premiados, muita gente boa na época, era Marilene Chauí, Fernanda Montenegro, o marido dela, que era Fernando Torres, aquela menina, estou esquecido, foi a cantora Revelação, estou esquecido, foi muita gente boa. Inclusive em Fio também foi premiado, entendeu? Aí a gente distribuiu, eu nem vi. No outro dia, depois de uns 2 dias, eu ainda estava em São Paulo, tomando umas e outras, né? E quando eu cheguei aqui, rapaz, o que repercutiu não foi o prêmio, não. O que repercutiu foi Clodovil no programa TV Mulher, cantando loas e reverenciando o Correio das Artes. E São Paulo deveria seguir o exemplo da Paraíba e editar um suplemento tão bem cuidado graficamente, com colaborações de primeira. Quer dizer, Clodovil foi o grande responsável pela permanência do Correio das Artes. Não foi nem
o prêmio em si, não né? foi o prêmio em si da Associação Paulista de Críticos de Arte, não. Ô Sérgio, você na época, quando você assumiu o Correio das Artes, você, claro, todo editor dá um toque pessoal à obra, não é verdade? É verdade. A gente sabe. Qual foi o seu toque? O que foi que você ajustou? O que foi que você encaminhou? O que foi que você mudou para que... Quando eu fui convidado para o Correio das Artes, eu não aceitei no primeiro momento, porque o editor anterior era Jurandir. Mas Jurandir, sei lá, eu acho que cansou e estava levando sem muita vontade. Aí, se não me engano, já faz tanto tempo, né, Lu? Salvo engano, quem me convidou foi Antônio Barreto Neto. O nosso querido Barretinho, né? Ou foi Gonzaga, um dos dois ou os dois. Aí eu disse, rapaz, eu não vou aceitar não, Jurandir é meu amigo. Por mais que ele diga que sei lá, que releva isso, mas eu não sei, pode ser que ele fique com alguma mágoa, eu não quero não. Aí depois de algum tempo, aí foi que eu aceitei. O Correio das Artes teve a fase com Vanildo Brito, que o Correio das Artes era a União, mudou inclusive o nome, era a União nas Letras e nas Artes. E nessa época a União nas Letras e nas Artes fez uma espécie de porta-voz da geração 59, foi um movimento poético que, de uma certa forma, revitalizou o soneto aqui na Paraíba. O soneto que foi uma das expressões principais, né, da geração 45. Por isso que há quem diga que há uma certa relação entre a geração 59 e a geração 45. A geração 59 teria sido uma espécie de eco retardatário da geração 45, mas são outros 500. Mas segundo Idelberto, e eu tenho a impressão que ele acerta, o que eu fiz com relação ao Correio das Artes foi abrir o Correio das Artes para a colaboração da universidade, das universidades, entendeu? Você estabeleceu uma comunicação com a comunidade acadêmica, digamos assim. O fato de eu ser professor da universidade, naquela época, eu entrei na universidade em 1980, comecei a editar o Correio das Artes em 81. Então, o que é que eu fiz? Entrei em contato com o pessoal do departamento de letras, em vários departamentos, então esse pessoal começou a colaborar no Correio das Artes, entendeu? Não só a universidade daqui, mas a universidade brasileira, de modo geral. Eu tenho, hoje nem tanto, né, que a gente vai vivendo, como a gente estava falando, viver e acumular os mortos queridos, né, e muitos colegas meus já se foram, mas naquela época tudo jovem, né, tudo em plena efervescência intelectual, acreditando em tudo, né, então eu mantive contato com várias universidades e vários professores, então muita gente boa, né, quando a gente ganhou esse prêmio, a colaboração do Correio das Artes era pessoas da melhor cepa, né? Então, o que eu acho que eu fiz, quer dizer, uma das principais colaborações minhas, foi justamente aproximar o Correio das Artes do mundo acadêmico. Quer dizer, trouxe, de certa forma, a ciência, né, nas letras e nas artes para dentro de um suplemento que era mais para beletrista, digamos assim, né? A crítica, por exemplo, a crítica literária, a gente mostrou o que era estruturalismo, mostrou o que era impressionismo, entendeu? Entrevista, eu me lembro que tinha um jornalista, Jorge de Aquino Filho, era um cara que escrevia na Manchete, na Fatos e Fotos, e ele fez uma série de reportagens, uma série de entrevistas sobre poesia brasileira. Rumos da Poesia Brasileira, era o nome do título. Então, como é que se diz? Entrevistou João Cabral de Melo Neto, entrevistou Paulo Mendes Campos, entrevistou Pedro Nava, entendeu? Quer dizer, não custava nada ao Correio das Artes, ele fazia com todo prazer. Eu tenho a impressão que ele morreu. Eu, às vezes, vez por outra, tento localizá-lo na internet, mas eu tenho a impressão que Jorge de Aquino Filho morreu. Inclusive, eu o conheci pessoalmente no Rio, e nós fomos na casa de Homero Homem, que era um poeta do Rio Grande do Norte, jornalista, tudo. Mas depois disso eu perdi contato, nunca mais soube de Jorge de Aquino Filho. Agora, interessante, Sérgio, que você se referiu aí, que estabeleceu essa ponte entre o Correio das Artes e a universidade e ampliou a abertura do suplemento nacionalmente, né? Quem quisesse colaborar, tal, você sempre garantia um espaço. Inclusive houve uma polêmica à época, né? Houve uma polêmica no sentido de que eu estava privilegiando mais o autor de fora do que o autor da Paraíba. Eu me dei o trabalho infantilmente de contar quantos autores paraibanos eu publicava e quantos de fora. E não tinha nem termo de comparação, era muito mais autor paraibano do que autor de fora. A gente tinha que fazer esse equilíbrio, né? Tinha que provocar esse intercâmbio, esse diálogo entre os quadrantes de todo o país. Isso é importante, porque aí o pessoal daqui também ficava conhecido lá fora, né?
E esse prêmio foi muito importante para o Correio das Artes. Depois, o Correio das Artes foi incluído também na Modern Language Association of America, um periódico americano que somente registrava os principais suplementos culturais, outras publicações do gênero, quer dizer, publicações dedicadas à cultura de um modo geral, entendeu? Quer dizer, foi uma época assim, não por minha causa só, eu gosto sempre de frisar isso, né? Por conta do Conselho Consultivo, por conta do apoio que eu recebi à época, porque a União, engraçado, o Correio das Artes, o pessoal, todo o Brasil recebia, entendeu? A União se encarregava de colocar no Correio, dos Estados Unidos, Malcolm Silver, crítico norte-americano, colaborava no Correio das Artes, entendeu? O fato do Correio das Artes ter sido incluído na Modern Language Association of America foi justamente o fato dele circular lá fora. Se não circulasse, ninguém ia conhecer, entendeu? Sérgio, a ênfase à literatura, você um poeta, e como era a relação com outras manifestações artísticas? Por exemplo, a música. Certo. Foi que a gente fez, é isso que eu ia dizer também, Delberto diz isso também. Como era o nome do Correio? Correio das Artes. Então você não podia, ou pelo menos não poderia, enfatizar só a manifestação artística. Então foi o que eu procurei fazer, juntamente com o Conselho Editorial. Procurei mostrar a música paraibana, procurei mostrar as artes. Cada número do Correio das Artes tinha um artista plástico que fazia capa, entendeu? A mesma coisa eu fiz noutra publicação que eu editei, Usina, na Fundação Espaço Cultural. A mesma coisa eu fiz, quer dizer, cada capa de Usina era um artista plástico. Então, eu procurei também no Correio das Artes, quer dizer, dar uma ênfase toda especial a todas as manifestações artísticas. Porque, de fato, anteriormente se privilegiava muito mais a literatura em detrimento de outras artes. Então, eu fiz também isso, teatro, entendeu? Entrevista com Fernando Teixeira, entrevista com Pedro Osmar, entrevista, eu me lembro que eu fiz entrevista como era o nome do movimento, Jaguaribe Carne. Jaguaribe Carne. Aí eu fiz uma entrevista com Pedro Osmar, to beef or not to beef, Jaguaribe Carne, entendeu? To beef or not to beef, Jaguaribe Carne. Inspirou-se no Bardo e terminou em Jaguaribe. Quase que num bar em Jaguaribe. Quer dizer, a gente procurou fazer isso, entendeu? Entrevista com autores de fora, entrevista, como eu já falei, né, rumos da poesia brasileira hoje, Gilberto Mendonça Teles, Afonso Mano Santana, Néda Pinhon, quer dizer, através de Jorge de Aquino Filho. Então a gente procurou fazer isso, fazer com que o Correio das Artes fosse de fato o Correio das Artes, um órgão de divulgação de todas as artes, sem que privilegiasse uma em detrimento das outras. Você se referiu há pouco que não faltou apoio. Não. Nem de Zé Soto na presidência, nem de Aguinaldo como editor, né? Que o crivo Zé Soto, quando eu editei o Correio das Artes, Zé Soto, não sei se Zé Soto, mas o apoio mesmo que eu recebi... era de Petrônio na época, né? De Petrônio Soto. Por exemplo, a passagem para ir para São Paulo, Petrônio era presidente, eu não sei. Já foi presidente da União, exatamente, na época em que o Correio Petrônio era presidente, então ele deu a passagem e deu o hotel lá. Mas eu fiquei na casa do Neroaldo, né? Eu disse, não, o teu hotel não precisa não, porque eu vou ficar na casa do Neroaldo. Quer dizer, teve apoio, né? Apoio do Conselho Consultivo, apoio dos colaboradores. Quer dizer, é impossível você editar sozinho um jornal. Tem que haver uma conjugação de esforços, né, para que se chegue a um denominador comum. E a relação com a universidade, que sempre se atribuiu à universidade uma ilha de excelência, né, por conta do cientificismo que o exercício da academia exige, né, da preocupação com a metodologia, né, com o sistema, enfim, com a maneira de abordar tecnicamente algum problema. E, no entanto, você editando um caderno que tinha que transformar isso em algo acessível ao leitor, em algo que tornasse, digamos assim, que fosse uma via pavimentada para facilitar o acesso ao conhecimento. E uma coisa que eu evitava justamente era a divulgação dos estruturalismos, né? A crítica estruturalística é muito complicada, é muito densa, e o leitor do suplemento certamente não iria entender assim, quer dizer, aqueles termos absconsos, aqueles termos complicados. Mas outro episódio que eu tive na União muito interessante foi quando eu era bem jovem, e eu fui um dos premiados no concurso de contos do Paraná.
Como? No concurso de contos do Paraná. Paraná? Paraná. Ah, Paraná, tá, desculpa. Era um concurso à época, muito conceituado, foi o concurso, inclusive, que revelou Dalton Trevisan. Certo. Mas eu não ganhei, não foi vamos dizer assim, o profissional. Foi estreante. Certo. Né? Eu fazia poesia e foi um acidente de percurso, né? E me aventurei a fazer um conto, Cantilena. Mandei e, para minha surpresa, quando vi, fui um dos premiados. Eu costumo dizer até que não consegui nessa noite conciliar o sono. Foi insônia feliz, como diria Mário de Andrade, né? E eu fui, né? Jovem, devia ter, não tinha nem concluído o curso de Direito. E o jovem, aí fui receber o prêmio, já me achando o próprio Dalton Trevisan. E quando eu voltei, o meu amigo Frutuoso Chaves, né? Em plena ditadura militar, o ministro Alfredo Buzaide havia proibido a divulgação da obra erótica de Picasso no território brasileiro. Aí Frutuoso conta isso no livro dele que vai sair. O nome do livro é Papo de Rede. Aí Frutuoso diz: Sérgio, eu estou me achando, né? O que é que você acha da proibição do ministro Buzaide da obra erótica de Picasso? Eu disse: eu tenho a impressão que o ministro Buzaide confundiu a obra de Arthur. Eu posso dizer aqui, não? Pode, claro. O ministro Buzaide confundiu a obra de arte do mestre Picasso com a pica de aço do mestre de obra. Rapaz. Que confusão que você arranjou, hein? Olha, depois eu soube. Hernani Sato, que era um homem de confiança do governo militar, né, da ditadura, quis botar Barretinho para fora, Frutuoso, todo mundo, por conta disso. Né? Dessa brincadeira que você fez. Confundi a obra de arte do mestre Picasso com a pica de aço do mestre de obra. Mas você foi, né, ferina ali. Foi, meio contundente. Tocou, né? na ignorância, fez um verso, né? E ainda por cima, com a crítica, né? Violentíssima. Que não... E Barretinho era editor do jornal. E eu não sabia, depois Frutuoso disse: não, também queria me botar para fora, rapaz. Foi a maior confusão, o maior rebu. Cara, que tolice, né? Um rapazinho de 22 anos, por aí. Bom, mas naquela época isso era grave. E você sabe que a União sempre foi, digamos assim, repositório, palco de alguns problemas sérios. Por exemplo, você se lembra da história da Manchete, né? Que anunciou Orlando como presidente quando tinha sido o Ernesto, né? Ernesto Gás, E nessa Manchete aí caiu, todo mundo caiu. Luiz Augusto Crispim. Novaldo, Marconi Cabral, que era o editor, né? Saiu. Marconi Cabral é vivo, é? Eu acho que não. Eu nunca mais eu soube dele. Pois é. Mas, Sérgio, você agora, nessa última resposta, você falou que sua formação acadêmica é Direito. Direito. E como é que você conseguiu conciliar a preocupação com o respeito à lei, com a doutrina jurídica, com a jurisprudência dos tribunais e a sensibilidade de quem encontra nas palavras uma forma de dizer aquilo que sente e que é comum a todos, mas que poucos sabem expressar, que é o caso da poesia? Como a gente vinha conversando agora, né, Lula? Eu costumo dizer que fiz Direito, mas não fiz muito Direito, não. Eu fui péssimo aluno. Eu fui, inclusive, reprovado. Não fui eu me reprovei, esse negócio, o professor me reprovou, não, eu que me reprovei. O Paulo Maia, que eu gosto muito do Paulo Maia, um excelente professor. Eu que era um péssimo aluno, né? Ele ensinava Direito Civil e eu fui reprovado e fui repetir a matéria com um irmão de Ariano Suassuna. Lucas Suassuna. Isso aí era uma mãe, né? Agora, de uma certa forma, foi benéfico para mim, porque eu fiquei com duas turmas, a turma que eu entrei e a turma que eu saí, né? Quer dizer, hoje eu tenho amizade nas duas turmas, a turma que eu entrei, que é a turma de 71, que se formou em 71, e a turma que eu saí, que foi em 1972. Agora, por quê? Eu não levava nem livro de Direito para a universidade, eu levava literatura. Eu sempre tive uma dificuldade extrema para decorar. Mas o que foi que lhe levou a fazer Direito? Porque naquele tempo não tinha letras. Não tinha. Rapaz. Salvo engano, não tinha, não. E foi melhor não fazer letras, porque a coisa chata é você ler uma coisa e, sei lá, e dar satisfação aos professores. É bom você ler muito mais, explorando o aspecto lúdico da leitura, do que fazer trabalho, né? Então,
Eu tinha uma dificuldade muito grande para decorar, sempre tive. Eu até gostava de uma frase que o cara dizia assim, que a memória é a inteligência dos medíocres. Esse cara não tinha memória e tinha inveja de que tinha memória. Porque, na verdade, eu estudei em colégio marista e eu já questionava naquele tempo, quando os irmãos maristas pediam, eles não pediam, eles exigiam, eles determinavam, para a gente decorar, por exemplo, os nomes dos afluentes da margem direita e esquerda do Rio Amazonas. Eu não via necessidade nisso. Quer dizer, para mim, os rios perenes, os rios... Era o rio Capiberibe, de João Cabral do Melo Neto, era o rio que surgia, vamos dizer assim, da linguagem, entendeu? Quer dizer, eu sempre fui literatura, eu fui um péssimo aluno, com exceção de português, de história, sociologia, que tinha na época da gente, filosofia no clássico, mas olha, química, biologia, matemática, física, vixe, Maria. Tremo até hoje, né, Sérgio? Não, eu fui reprovado na terceira série ginasial também, rapaz. Com desenho, eu fui reprovado, não, eu me reprovei. Quem ensinava desenho era o irmão Leão Pané, um francês, e eu não tinha jeito nenhum para desenho, um bando de pirralho mexendo com tinta nanquim, eu botava régua assim, quando puxava, vinha, borrava tudo, ainda bem que num caminho tinha um pólen dos jambeiros, né, para me alegrar, porque aquela marca da nanquinha, aquilo era um pesadelo para mim, entendeu? Tinha horror, eu gostava do Pio Décimo, era futebol, eu jogava direitinho, joguei na seleção do Pio Décimo, tudo, mas estudar mesmo, só português eu gostava, latim eu gostava um pouco, mas física, química, biologia, eu fugi como o diabo da cruz. O direito a exigir uma abordagem, digamos, técnica científica. A poesia a exigir a inspiração divina para os primeiros versos e a transpiração para o poema. Mas você não conseguiu, você conseguiu dar à poesia o tecnicismo necessário para escolher a melhor palavra para descrever a cena ou a frase que você queria, mas você não levou isso para o direito. Não. O direito é um pouco exigível. E na poesia, na minha geração teve influência muito grande de João Cabral do Melo Neto, né? Foi um poeta que exerceu uma grande influência não só entre os poetas brasileiros, como também, inclusive, entre os poetas portugueses. Então a poesia de João Cabral do Melo Neto é uma poesia essencialmente cerebral. Tanto que naquela época, por exemplo, eu não gostava de Augusto Schmidt, que era um poeta discursivo, não gostava do próprio Pablo Neruda, que também é um poeta discursivo. Augusto Schmidt tem um certo acento bíblico, quer dizer, e a minha geração gostava de João Cabral, um poeta mais conciso, um poeta do menos, como diz Antônio Carlos Sequim, né? Então, na verdade, eu nunca tive jeito para o direito, né? Eu nunca levei jeito para o direito. Já pensou você ao invés de estar diante de um poema, estar diante de um inventário, Sérgio? Pois é, o inventário, aquela coisa maçuda, né? Direito. Herança, herdeiro, lá vai cota, monte, né? E você preocupado ali em arrumar as palavras de uma maneira que transmitisse aquele sentimento. Agora, depois, com relação a gosto literário, você veja, eu não gostava de Manuel Bandeira, rapaz. Aos poucos, paulatinamente, eu fui compreendendo Manuel Bandeira, fui compreendendo Mário Quintana, que eu acho, inclusive, que há uma certa semelhança, um certo parentesco entre Manuel Bandeira, Augusto dos Anjos e Mário Quintana, porque um e outro eles dão uma ênfase toda especial às pequenas grandezas do universo, né? Quer dizer, são poetas das coisas pequeninas, das coisas aparentemente menores, né? E que são essenciais para claro, o ser humano, né? Claro. Então eu comecei... Eles passarão e eu passarinho, né? Isso, de Mário Quintana. Então, aos poucos eu fui gostando dos dois, graças ao mestrado, que eu tive um professor muito bom da USP, chamado Zé Carlos Garbulho. Então ele me abriu assim os olhos para Manuel Bandeira. Até então eu gostava de Drummond, não gostava muito de Cecília Meirelles, que eu achava uma poesia muito musical, talvez o fato de João Cabral não ser um poeta musical. Mas aos poucos então fui alertando assim para a grandeza de Manuel Bandeira, para a grandeza de Mário Quintana, né? O quanto eles se apropriam do cotidiano, do dia a dia. Então, isso tudo veio aos poucos. Tanto que minha dissertação de mestrado foi sobre Manuel Bandeira
e a tese de doutorado sobre Mário Quintana. Ô Sérgio, e como é que o editor de um suplemento literário, premiado nacionalmente, conseguia conciliar as preferências pessoais do poeta, certo? Com as necessidades técnicas, digamos assim, do editor em abranger o maior número possível de ideias e colocá-las à disposição de um público para se discutir? Como é que você Eu procurei fazer isso justamente com apoio, com a ajuda do Conselho Consultivo, né? Porque às vezes eu não gostava de um poema, justamente porque o poema, sei lá, não batia com aquilo que eu concebia como poesia, mas aí a gente se reunia, o Conselho Consultivo era Anco Márcio, Carlos Aranha, Wilson Meller Brunner, não sei se você conheceu, Larry, que foi professor da universidade. Então a gente se reunia justamente para discutir isso, entendeu? Então a gente procurava diversificar ao máximo o Correio das Artes, porque do contrário, se a gente fosse privilegiar só uma linha, vamos dizer assim, poética, só uma linha ensaística, o Correio das Artes terminaria fazendo o papel de porta-voz de algum movimento, porta-voz das vanguardas, entendeu? Então a gente procurava diversificar. Então publicava autores mais díspares, mais antagônicos, autores que privilegiavam a emoção, autores que privilegiavam o intelecto, autores que ia por aí, justamente para não fazer a voz, como há quem diga, por exemplo, que o suplemento, quando foi dirigido por Vanildo Brito, de uma certa maneira fazia a vez de porta-voz da geração 59, porque ele enfatizava só um tipo de poesia, só um tipo de crítica literária, entendeu? Aí particionava, né? Aí a gente procurava diversificar, quer dizer, as vozes as mais dísparas, as mais antagônicas, né? Ao invés de dar primazia àquela poesia que tinha um certo grau de parentesco com João Cabral do Melo Neto. Então, poetas grandiloquentes, poetas discursivos, poetas concisos, poetas do menos, poetas do mais. A gente procurou fazer isso. Não sei se surtiu efeito, não sei se revestiu de pleno êxito, mas se a gente tentou, tentou. E o êxito veio, né? Porque foi reconhecido. Pois né? Pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Né? Ô Sérgio, e a gente também, no exercício da editoria, eu sei disso, a gente também de vez em quando dá um murro na mesa, de vez em quando a gente se decepciona. Algum episódio desse digno de lembrança? Não, o pessoal que, por exemplo, agora falar, não esquecer também da participação ativa, efetiva e afetiva até mesmo dos artistas plásticos da época, né? Era Tônia e Domingos Sávio, eram os principais. Os dois ainda colaboram. Ainda vivo e ainda colaboram com a União, Vez por outra eu vejo Domingos Sávio tomando cerveja, falando. Ele é meio ativo nas redes sociais, né? Tônia é mais circunspecto. Tônia é caladão, meio medusado, né? Fechadão. Mas os dois colaboravam e todos os dois foram também elogiados pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Todos dois excelentes artistas e responsáveis, né? Interessante, né, Sérgio, que na brincadeira as pessoas dizem que o Brasil tem 2 estados que são extremamente importantes para a cultura, para a pujança, né, literária, para a disseminação de ideias, que são São Paulo porque é grande e a Paraíba porque é enxerida, né? Que é enxerida. E eu digo assim porque você veja, olha, você foi editor e conseguiu transformar um suplemento literário que atendia a uma determinada, digamos, corrente, e você abriu, trouxe à universidade, facilitou a crítica e transformou aquilo em algo, digamos, como sendo um repositório de todas as correntes. Todas as tendências. O importante era que você produzisse, que você quisesse dizer algo ao mundo, né? Vamos dizer que o objetivo fosse esse. E acabou tendo essa repercussão toda que teve. Mas só relembrando um pouco a história, Sérgio, no Caderno 2, por onde você começou como editor, como foi essa experiência aqui na União? Foi uma experiência boa, até mesmo porque me deram assim, carta branca, como se diz, né? Eu até no princípio pensava, será que Zé Souto ou editor, não sei se era Gonçalves, eu não sei se era Aguinaldo, não estou lembrado. Será que eles não vão, sei lá.
será que vão continuar a me dar a carta branca? Porque quer dizer, eu privilegiava aquilo que eu gostava, né? Literatura, sobretudo. Tinha sempre trabalho sobre literatura, sobre poesia, né? Foi uma espécie assim, eu aquecendo as turbinas, vamos dizer assim, para chegar ao Correio das Artes, né? E a prosa, Sérgio, você também... O quê? A prosa. Sim. Você também experimentou alguma... Eu experimentei com esse concurso, né, que eu ganhei com o concurso, que, aliás, é um conto, mas é um conto assim, de um clima bem poético, eu diria que é quase que um poema em prosa, não sabe? Foi mais um acidente de percurso, assim, foi bom, porque foi quando eu conheci Afonso Romano Santana, foi quando eu conheci Gilberto Mendonça Telles. Afonso Romano Santana, eu estou com 75, Afonso está com 85. Gilberto Mendonça, Afonso é marido de Marina Colassante, né? Tem a mesma idade. Gilberto está com 90 e bote força, entendeu? Teve até doente, mas está melhor, graças a Deus. Quer dizer, eu conheci esse pessoal, foi bom até para o Correio das Artes, entendeu? Porque esse prêmio foi no início da década de 70, mas foi quando eu fiz amizade com esse pessoal e depois eu entrei em contato com eles para que eles colaborassem no Correio das Artes também. Agora foi um acidente de percurso, porque eu acho até que eu perdi tempo, porque eu abandonei, vamos dizer assim, a poesia durante algum tempo para investir no conto e não consegui mais fazer conto, entendeu? Só fiz uns 2 ou 3 e pronto. E depois, voltou para sua casa e voltei para a poesia. Né? Poesia que eu vou lançar agora um livro, né? O Brando Fogo das Palavras. Eu quero dizer que vai ser O Canto do Cisne, né? E também vou lançar agora um livro de textos que eu publiquei aqui na União. Deixei de colaborar por conta do falecimento da minha mulher, mas aí fiz uma reunião desse texto e vou lançar agora. E o livro de poesia eu lanço no próximo ano. Sérgio, você é poeta de uma geração que teve o privilégio de conviver com João Cabral, como você disse, com Drummond, com Bandeira, com Quintana, e você está chegando aí aos 75 anos de idade, como você frisou. Eu tenho 75 anos, né? Pois é. Tenho não, já os tive, é muito otimismo meu dizer que tenho 75 anos. Daqui para frente eu não sei quantos anos vou ter, não. Mas o que eu quero dizer é que você chegou a essa idade, você chegou aqui e está anunciando o lançamento de 2 livros, um de poesia e um reunindo sua colaboração recente com a União, e nós estamos convivendo com uma verdadeira revolução nas comunicações, que é o advento da internet, das redes sociais. Como é que o poeta de uma geração que investia na palavra escrita e no livro publicado está convivendo com essa novidade em que tudo é muito rápido, muito perecível, né? É verdade. E ao mesmo tempo de uma abrangência universal, né? Porque de repente você lembra aí que o autor americano que assinava o Correio e que o Correio foi reconhecido nos Estados Unidos, né, pela associação a que você se referiu, você viu, o Correio precisava chegar lá. Hoje você faz aqui, está no Japão, na China. E você, inclusive, traduz. Eu convivo assim, vez por outra eu publico poemas meus. E é bom porque a gente vê, porque o cara como Alarico, por exemplo, que tem peça de teatro, então Alarico, na condição de dramaturgo, teatrólogo, ele pode ir para a peça dele e observar a reação do público, não é isso? Em loco, lá no teatro. O poeta já não vê isso, né? E botando na internet, aí você já sente a reação do público, o pessoal que fala sobre o seu poema, né? Eu acho muito bom isso, uma forma a mais de o poeta, o escritor, quem quer que seja, divulgar a sua obra, né? Eu pertencia a um grupo poético chamado Grupo, a Alarico conheceu, não sei se você conheceu, o Grupo Sem Auá. Desse só restamos eu e Marco Vinícius, né? Que Virgínio chamava de a marcaria, para dizer que era uma porcaria, né? Para mexer com a gente, né? E que tinha muito Marco mesmo, que era Marco dos Anjos, Marco Vinícius, Marcos Tavares, Anco Márcio, que quase que é Marco, né? E eu que sou Sérgio Martinho, né? Então o Virgínio, com aquela ironia dele, aquela maneira de ser
mordaz. Eu acho que Virgínia ainda hoje é uma espécie me valendo daquela peça de Pirandello, ele é uma personagem em busca de um autor, né, com aquela voz metálica, né, de araponga dele. Quer dizer, era um sujeito excelente, né, dava muita força, né. E eu acho isso bom, porque eu divulgo, vez por outra eu boto poemas meus na internet. Esse, por exemplo, que eu trouxe para aqui, eu divulguei todos na internet. São poemas políticos, eu posso ler um? Pode, fica à vontade, rapaz. São poemas políticos, mas eu procuro fazer um poema político sem ser ostensivamente político. Eu não gosto da poesia panfletária, da poesia tribunícia, né? Aquele negócio faz escuro, mas eu canto porque amanhã vai chegar. Pode ser bonito, mas são metáforas gastas. Faz escuro porque a gente vive na época de opressão, mas eu canto porque amanhã a liberdade vai chegar. Eu procuro, na medida do possível, fazer um poema político sem me mostrar tribunício, panfletário. Esse, por exemplo, que eu fiz, são personagens que existiram mesmo. Era o Preto Cosmo, pintor de paredes. Ele existiu, mas claro que eu procuro falar sobre ele transfigurando a linguagem, né? Que a poesia é a transfiguração da linguagem. E eu digo assim, o Preto Cosme, pintor de paredes. O Preto Cosme caiava como quem dispara tiros a esmo, ou como um bêbado que erra o prumo e salpica-se de cal, estrela-se de cal, enluara-se de cal, caiando-se a si mesmo, qual fosse um muro, branco de susto, emparedando um preto. Tem seu Isidoro, esse conhecido, que também existiu. Ele era um eletricista, neurastênico, rapaz. Ele usava um macacão azul e tinha uma barba, né? Aí eu digo, seu Isidoro era eletricista e a sua barba hirta, era um rolo de fios desencapados soltando faíscas. Seu Isidoro era uma pilha, um surto, um curto, um longo circuito, atritando-se com a vida. Quer dizer, são personagens municipais que, de fato, existiram e eu transfiguro através da linguagem. Eles eram, digamos assim, personagens de um dia a dia imortalizados aqui, né? Aí tem a procissão de São Pedro, antigamente, só tinha jangadas no meu tempo. Hoje não, hoje tem bote, tem não sei o quê. Iates verdadeiros, né? Mas eu faço essa procissão de jangadas retendo aquela imagem do meu tempo. Procissão de jangadas no dia de São Pedro. O sol acende as velas que iluminam a enseada. Em fila, qual brancas formigas marítimas, lá se vão as jangadas, contritas, beatas. Esse recuerdo do Ademir Juventud, que é um pouco erótico, desabotoava a tua blusa? Não, desabotoava os teus seios ainda em botão e aprisionava-os nas palmas da mão. Aprisionava-os? Não, dava-lhes liberdade, que a liberdade dos seios é sentirem-se presos na concha das mãos. Esse aqui, é uma beleza, né, rapaz? Esse aqui eu fiz para minha mulher, rapaz, porque quando eu fazia um poema, depois que eu fazia, eu sempre submetia ao crivo dela. Aí quando ela dizia que estava bom, eu publicava. Quando ela dizia que não estava bom, eu punha em dúvida, será que não está bom? Mas depois chegava à conclusão que ela tinha razão. Sentava e transpirava mais um pouquinho, né? Jogo frugal, Alda Luz, esposa, companheira, amiga. Primeira lei aprovar ou não os meus poemas, saudades. Saputi, 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 morcego, 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 amor cego por ti, amor cego por ti, amor cego por ti. Não escrevi a faca o teu nome no tronco do saputizeiro, mas na raiz, na mais profunda raiz de mim mesmo. Rapaz, é muita... A gente vai passar aqui um tempão, viu, Sérgio? Porque é muita coisa bonita, né? Muito obrigado. E você, aliás, inspirado num poema seu bem, você é uma cigarra, né? Canta também muito bem o que escreveu, né? Isso aqui já são mais intelectualizados, que eu me valho, todo ouvidos. O eu lírico sofre de delírios esquizofrenóides. Ponge ouve coisas, Bilac ouve estrelas, Goulart muitas vozes.
Porque o poeta tem um lado esquizofrênico, ele ouve. Tem um livro de Goulart chamado Muitas Vozes, né? O Bilac tem aquele poema belíssimo, né? Ora direis, ouvir estrelas. E Francis Ponge é um sujeito que mantém um diálogo com as coisas, ele dá vida às coisas. Depois, esse outono, as folhas do calendário que cai, dia a dia, mês a mês, ano a ano, são as folhas secas do meu outono. E tem esse A Dor em Pessoa, Fernando Pessoa, aquele verso famoso dele, né? O poeta é um fingidor, fingitão completamente, e chega a fingir que é dor a dor que deveras sentes. Aí eu digo, no hipocondríaco eu lírico de Pessoa, doía mais a dor fingida do que a dor em pessoa, pessoalmente sentida. E tem um poema, para não cansar muito, tem um poema, esse é um poema circunstancial, que surgiu na hora, porque geralmente minha poesia não vem de bandeja. Às vezes eu sofro muito para conceber a minha poesia, né? O pão que o diabo amassou, nada vem de bandeja. Mas eu estava viajando, aí de repente surgiu bagagem de Portugal, trouxe a minha alma azulejada, as eiras e beiras dos telhados das casas portuguesas, com certeza, trouxe o Tejo nas veias e nos olhos, as lágrimas de sal do mar de Portugal. 2019. Então esses poemas vão compor o brando fogo das palavras. Vai ser o meu próximo livro e talvez o Canto do Cisne, né? Eu estava falando com Lula e dificilmente eu sei quando se torna longevo, quer dizer, a criação se torna mais difícil, né? Eu estava dizendo que um dos poucos poetas que eu conheci que de fato, vamos dizer assim, a produção fazia jus à produção anterior dele, era tão boa, foi Ledo Ivo. Ledo Ivo morreu. E outra coisa, ele perdeu a esposa, Leda, que o nome da mulher dele era Leda, Leda e Ledo. Foi um casamento não sei quantos anos, eu nunca vi um camarada de uma têmpora, rapaz, tão... Ele enfrentou galhardamente, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfrentou galhardamente a viuvez e continua a produzir. Morreu com 80 e quase 90 anos, em Paris, no jantar, aí morreu. Sérgio, como você consegue dar à poesia essa segurança do uso preciso da palavra, se ao mesmo tempo ela exige de você carregar um sentimento, trazer, aflorar uma sensibilidade que vem do nada, né? Vem do, como você disse aí, citando Paul Valéry, vem de Deus, né? Embora convenha trabalhar mesmo sendo inspirado, né? A ideia dele. Como é que, e você agora há pouco, ao recitar alguns poemas, você disse que sua poesia exigia muito de você, não era algo assim que sentasse e fosse com a fluidez de uma corrente de rio, né? Você... Como é que você conciliava essa... A minha poesia, ela, como eu digo assim, ela nunca vem assim de bandeja, né? Até os poemas que eu penso que chegam de bandeja, assim, como se fosse uma epifania, um processo epifânico, mas eu quero crer que eu intimamente já os trabalhava, muitas vezes sem me dar conta. Eu me lembro sempre de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tem um poema muito bonito e conhecido, que é Vou-me embora para Pazárida, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Esses primeiros versos surgiram assim de forma abrupta para Manuel Bandeira. Ele diz isso em Itinerário de Pazárida, que é um livro no qual ele fala não só a respeito da vida dele, do tuberculoso que ele foi desenganado com 18 anos de idade em Clavadel, na Suíça, como também da sua performance poética, a maneira como ele concebe a poesia. E ele disse que estava um momento assim de grande angústia, e de repente surgiu esse verso do nada. Vou-me embora para Pazárida, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. E Manuel Bandeira dizia que não costumava forçar a mão, a expressão dele. Ou o poema chegava ou não chegava. Se não chegasse, ele deixava de mão. Mas o fato é que o poema parou aí. Ele só chegou nesses versos e não conseguiu tocar adiante o poema. Depois de 5 anos,
Depois de 5 anos, aí chegou esse poema. Diz ele que foi de uma forma abrupta, eu não acho não. Eu acho que inconscientemente ele estava trabalhando, elaborando esse poema dentro dele. Então aquilo que ele acha que foi uma coisa assim que veio do nada, não foi. Então é por isso que eu digo que os meus poemas, mesmo aqueles que eu acho assim mais espontâneos, que vieram do nada, eu acho que eu já estava trabalhando eles. Tem um poema meu que é bem curtinho, é A Zebra, é a edição extra de um cavalo que virou notícia. A Zebra, edição extra de um cavalo que virou notícia. Mas, meu Deus do céu, será que isso surgiu assim, de repente, assim, foi um achado, uma epifania? Então, eu acho que não é não. Porque nesse tempo eu estava trabalhando num livro chamado Zoo Imaginário. Foi um livro assim que me deu muitas alegrias, porque ele ganhou o prêmio Guilherme de Almeida, da União Brasileira de Escritores. Ele foi adotado no estado de São Paulo pela Secretaria da Educação. Ele entrou no programa da Biblioteca Nacional, tiraram 25 mil exemplares. Então, é um bestiário, é um livro que eu só falo sobre animais, Então, esse poema da Zebra, a Zebra, edição extra de um cavalo que virou notícia, não veio do nada não, porque é um livro monotemático, eu estava pensando só em animais. Então, isso não surgiu de nada não, isso eu estava elaborando por dentro de mim. Né? A minha poesia tem muito olho também. João Batista de Brito, eu não sei se você conhece. Que é o crítico cinematográfico, professor, grande né? crítico, eu às vezes fico danado com ele, porque ele agora está se entregando completamente à crítica de cinema e deixando, mas rapaz, está deixando a literatura de nada, né? Exatamente. E ele tem a primeira tese de doutorado, que eu fico muito feliz com isso, do Departamento de Letras, do curso de pós-graduação em Letras, foi dele sobre minha poesia, Signo, Imagem, Castro Pinto. Aí ele se dá conta de determinadas nuances, determinadas filigranas, que eu não me dava conta, quer dizer, porque o autor nem sempre tem autoridade sobre o poema. Depois que o autor faz o poema passa a pertencer a todos, né? E a leitura de João é muito interessante, então ele viu quanto existe olhos na minha poesia. Tem um poema meu que é conhecido, que é Camões e Lampião, que eu procuro estabelecer um cotejo entre Camões e Lampião, partindo assim, tomando como pretexto o olho cego de ambos. Mas no caso aí existe um outro cegueta, e esse outro cegueta sou eu, que eu não enxergo pelo meu olho esquerdo, entendeu? Então tem Lampião que é cego, Camões que é cego e eu que sou cegueta, entendeu? Eu digo até brincando que o meu olho direito olha para fora, é o olho épico, e o olho lírico é o olho cego porque eu olho para dentro, entendeu? Então, por exemplo, tem um poema meu sobre a geração 60, que eu me valho do rótulo do Rumontilo justamente para descrever a repressão da época. O rótulo do Rumontilo é carta branca, é o pirata, né? Eu digo, a carta branca do Montilo não era de alforria. O papagaio, como eu ouvi falar, né? O papagaio era calado, Cuba livre nos prendia, e em barris de carvalho o tempo envilecia. Claro que existe aí um excesso de estranhamento, que é estranhamento de teoria literária, é a quebra da expectativa. Você espera uma coisa, o verso diz outro, né? Porque a gente sabe, dizem pelo menos, que o Montilo é envelhecido em barris de carvalho. Mas eu não digo envelhecido, eu digo envilecido, né? E outra coisa que João notou, que eu não notei, que é barris de... O carvalho é uma madeira de lei, uma madeira dura, e a época era uma madeira dura. Eu fiz um negócio, rapaz, usei todo o meu... Procurei, sei lá, ser sutil. Tem um poema meu, O Gato e o Poeta. Então, dizem que o gato tem 7 vidas e o gato começa a morrer justamente na 7ª estrofe desse meu poema. Eu pensei que ia passar despercebido para João, passou não. Mas ele foi na 7ª estrofe e disse, o gato começa a morrer na 7ª estrofe. Diga aí. Eu nunca vi um cara tão perspicaz. Uhum. E outra coisa, ele usa daqueles termos da teoria literária e o texto flui, mesmo o cara que é iniciado, que não é muito iniciado na teoria literária, compreende tudo que ele escreve. Você falou que Bandeira fez referência que o poema vinha, aí ele escrevia, se não viesse também ele não ia ficar forçando a barra. Você contou o seu processo como é, que exige muita transpiração, como era o de João Cabral. E eu faço uma comparação com a música, porque, por exemplo, gênios como Beethoven
levavam anos para compor uma obra. Ele não saía assim não. Você pega uma sinfonia, ele levou 10 anos, um concerto. Você pega uma partitura original de Beethoven, está cheia de correção. Mostrou que ali houve muito trabalho. Você vê, parece que é comum às artes, né? Essa inspiração com a transpiração. Com relação a esse cigarro, claro que eu não sou nenhum Beethoven, você cabotinho. Mas eu trabalhava no Patrimônio da União, no Ministério da Fazenda, eu era advogado lá. E o Patrimônio da União ficava na Praça de Rio Branco. E tinha uma livraria do meu grande amigo Bartolomeu de Oliveira, que vocês devem ter conhecido, que era uma figura, né? Ali na Duque de Caxias, né? Isso. E eu vivia muito mais tempo na livraria do Bartolomeu do que na repartição, né? Graças a Deus. E quando eu saía, assim, às vezes de tardezinha, 5 horas, ainda ia na livraria Bartolomeu para dar boa noite a ele, era esse cigarro. Sim, a cigarra da Praça Rio. E ali tem aquelas árvores, né? Isso. Aí eu disse, meu Deus do céu, isso na década eu acho, final da década de 80. Eu disse, essas cigarras estão recitando o If, de Rudyard Kipling, aquele poema famoso, se não sei o quê, então és um homem, meu filho, termina assim. Então eu digo, essas cigarras estão querendo recitar o si, estão dizendo si. Aí foi quando surgiu, né? Que o próprio título já faz parte do poema, já é acoplado ao poema. As cigarras, né? São guitarras trágicas, plugam si nas árvores em dós sustenidos. Kipling recitam a plenos pulmões, gargarejam vidros moídos, o cristal dos verões. Quer dizer, esse poema, para eu concluir, foi mais de 30 anos, entendeu? Já pensou? Porque esse poema faz parte, eu acho que é do meu livro, é do meu livro O Zoo Imaginário, que é um poema de 2005. Quer dizer, eu trabalhei no Patrimônio da União em 80, por aí, final de 70, início de 80. Quer dizer, a gente vai trabalhando sem se dar conta, né? Aí surgiu de repente coisa nenhuma, aquilo você já estava trabalhando, eu presumo. A gente tem um almoxarifado lá dentro da gente, né? A gente fica trabalhando lá as coisas dentro da gente, quando a gente menos espera, elas surgem. E como você falou, nas cigarras, nos cidros, dós sustenidos e etc, embora pareça um mesmo som, né? A mesma... E eu procurei fazer isso. Quer dizer, as palavras das quais eu utilizo, de uma forma ou de outra, ecoam como se fosse o canto das cigarras, né? E o Correio das Artes foi um canto de cigarra? Foi um canto de cigarra, foi. E a união, nessa história toda, seria também tema de um poema? Seria, digamos, uma inspiração para a cigarra? Sim, também. Eu tenho poemas que falam sobre jornais, sobre jornal, né? E certamente a união está lá. A união fez parte de minha vida. Nesse trabalho permanente de reinvenção, de resiliência, de criação, que às vezes está até inconsciente. Sim. A maioria das vezes a gente trabalha de forma inconsciente e de repente o poema sai. Aquilo que a gente pensa que é de repente, não é, né? Sérgio de Castro Pinto, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Memórias da União. A oportunidade que vocês me dão, entendeu? Eu que agradeço a todos vocês. Espero que tenha falado sobre a União de forma que vocês tenham gostado, né? A União realmente marcou minha vida, quer dizer, foi o meu início, embora eu já colaborasse, mas onde eu marquei mesmo presença trabalhando foi na União. Primeiro no Caderno 2 e depois no Correio das Artes. E no meu agradecimento, eu acho que esse programa é muito especial, porque inclusive teve o poeta narrando seus próprios poemas, coisa que não é muito comum, né? A todos, meu muito obrigado e até a próxima edição.